Tá me ouvindo, Bruno? Ei, gente, boa noite. A abertura hoje é com Carla, meio longe ela tá. Normalmente ela tá longe, né? Mas hoje ela tá muito longe. Carlinha. Oi, tô aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Então, a Boa gente está com... noite. Boa noite, Nilza. Boa noite, Tatá. Tudo bem? Tudo, e você? Tá bem de rosa, hein? Gostou? Gostei, ficou bem de rosa. Boa noite, Alencar. Tudo bem? Boa Bom noite, ter você Carla. aqui. Agora que você está me ouvindo, né? Já gostaria de te dizer que o Júlio Moroski mandou um abraço para você. Muito Quando obrigado ele de viu que novo a pela live era ação. com você, tá? Mandou um abraço. Bem, a gente tem uma live hoje, né? Bastante interessante. A gente vai falar sobre riscos na compra do imóvel, um tema que o Alencar trouxe para a gente tratar aqui hoje. A gente está transmitindo a nossa live agora ao vivo no YouTube, depois nós vamos deixá-la aqui para vocês, tá? É um prazer estar com vocês aqui novamente. Mês passado eu não pude também estar, mas hoje eu estou mesmo aqui no Zoom. Bem, queria dar as boas-vindas a todos, né? Dizer para vocês que os nossos apoiadores também estão aqui com a gente novamente, a Casa do Porto, a agência Fornexus e a Tábua com Afeto. Agradecer a Carol por ter feito essa tábua com todo carinho, né? Acho que as meninas já falaram que tá linda. Carol, não pude comer não, mas a próxima vez com certeza estarei aí presente, tá? As nossas próximas lives, a nossa próxima live está marcada para 29 de setembro, um tema que a gente ainda vai passar para vocês, né? Já já vocês vão ter aí nas nossas redes sociais, tanto da TASSO quanto da Expertise, e queremos ter vocês aqui de novo com a gente. Bem, vou apresentar nosso palestrante, né? Nesse papo descontraído. Já me falaram que ele adora vinho, e eu já vi pelo bastidor aqui antes de começar que ele realmente gosta. Bastante. Já me falaram, ó, o Alencar não vai ter problema com vinho, porque ele gosta bastante. Eu falei, então tá bom. Espero que você goste desse vinho aí, que a Casa do Porto indicou pra gente, Alencar. Bem, o Alencar Macedo Ferrugini tem 17 anos de advocacia, é conselheiro estadual da OAB, né, desde 2019. Também é presidente da comissão, foi presidente, né, da Comissão Estadual de Direito Imobiliário, Condominial Notorial e Registral da OAB e atualmente presidente da Comissão Nacional de Direito Imobiliário, correto? Que você falou agora que você está como presidente. Né? Houve uma alteração do ano para cá. Uma alteração para mais. Passou a trabalhar mais, né? Eu gosto assim. Eu também é vice-presidente da Comissão de Fiscalização e Práticas contra a Advocacia da OAB, coordenador do Núcleo de Direito Imobiliário, Urbanístico, Condominial, Notarial e Registral também, da Escola Superior de Advocacia da ESA. Depois falam de mim. Só tem presidente nessa live. Eu tô aqui só rindo, tô aqui só pensando. Fui presidente da OAB no Fórum Capixaba dos Conselhos de Classe desde 2019, é isso? Atualmente também é presidente da Comissão de Orçamento e Contas da OAB, membro consultor da Comissão de Fiscalização e Práticas contra a Advocacia, pós-graduado em Direito Imobiliário pela Faculdade Cândido Mendes e também pós-graduando em contratos pela PUC-Rio, além, claro, de advogada, porque pelo todos os voluntariados que a gente tem, a gente no final, a gente trabalha, né? Então, assim, no final a gente trabalha, né? Então, bem, Alencar, seja bem-vindo, né? Não preciso te dizer que o tema muito me encanta, e aí desejo a vocês um ótimo papo com a gente. Vou passar aqui a palavra para a Nilza.
para falar desse vinho que ela está Neste tomando. momento ela está bebendo. Gente, eu fico aqui tão concentrada no vinho, no caso, né? Que Eu adorei esse lance do vinho. Todo podcast que eu vou participar daqui em diante, haverá vinho? Não, então nem vou, nem me convida. Só na nossa que tem isso, hein? Olha, e o Gil mandou um abraço para Alencar, falou assim, Gil. olha, fala com o Alencar que esse hoje foi especialmente para ele. Eu falei, tô com ciúme agora. Especialmente para ele. O Gil mandou pra gente hoje um vinho da região de Bordeaux. Peraí que eu vou pegar o nome aqui do bonito. Saint-Emilion? Não. É o Moulin Canteloup. Chateau Canteloup. Isso. Chateau Canteloup. Chateau Moulin de Canteloup. Moulin de Canteloup. Isso aí, Saint-Emilion. Saint-Emilion. Isso aí, Saint-Emilion. Saint-Emilion. 2010, hein? Então, aí ele falou o seguinte, que esse ano, essa safra que ele tem lá, 2010, foi uma das safras nota 10 dessa região, desse terroir. Ele me falou que os vinhos desse terroir nota 10 foram 2000, 2009 e 2010. E ele mandou pra gente 2 garrafinhas 2010, assim... Top, eu só sei que cada live que passa a gente tá mais sofisticado. Daqui a pouco nós vamos ter que fazer uma lá na França, lá na rota do vinho lá, né? Isso aí, por sinal, vou pedir a vocês, dá para ser vocês 3 e eu, se toda semana eu tomar vinho, abre uma cota para homens, por favor, aqui, vai. Vamos abrir ações? Isso aí, abre uma cotinha para mim aí. Capital aberto no Papo Técnico de Faria. Esse Saint-Emilion, ele tem 18 meses de barrica e tem 12 anos na garrafa aí de 2010 até 2022, 12 anos. E ele explicou que esse tempo de garrafa é muito importante para esse tipo de vinho, porque ele fica mais gostoso. É mais velho, mais gostoso igual a gente. Que a gente tá sendo... Eu não estou inclusa nessa cota aí, não, porque eu sou novinha ainda. Se me permitem, é o seguinte, antes de falar de compra e venda de imóveis, eu posso falar? É porque, na verdade, salvo engano, é por isso que a gente está falando sobre o lado esquerdo, lado direito do Rony, né? O Saint-Emilion... Depois eu me puxo a orelha lá, os vinhos são o Cabernet Sauvignon e o Merlot. Ambos vinhos são vinhos de guarda, que eles levam um período para maturar dentro da garrafa. Então, com mais tempo eles ficam na garrafa, mais tempo eles levam para maturar. Gil, depois você me dá um vinho aí, bicho. Eu quero esse já fez uma propaganda. Já tá fazendo propaganda aqui. Sommelier da Casa do Vinho. Já. Então ele fica mais tempo de guarda, para ele ficar mais saboroso. Para você ter uvas, né, cepas que dependem desse período para ficar melhor. E o povo fica estudando os vinhos antes de vir para cá, Cat Carlo e Milza. Porque os convidados chegam aqui com toda a ficha técnica do vinho e já... Abre a cota para mim. Quando vem convidado que conhece vinho, né? Beleza. Mas então, joga lá, gente, nosso primeiro assunto. A Carla mandou fazer o slide. Eu fiz. Ela muda de assunto. Não, gente, ela precisa do assunto para ordenar o pensamento, que senão a gente... Como você disse, fala uma coisa, volta, fala outra, fala uma coisa, você disse que quanto mais velho, mais gostoso, né? No caso, eu sou a mais velha de todos, só queria dizer. E segundo, mais velho tem mais dificuldade, tá? Mais velho tem mais dificuldade, então é assim. Não, faz parte, gente. Não, mas... Não parece que... não parece que é mais velho. Olha isso, querendo tirar sardinha com você aqui ao vivo. Vê? Se eu aguento com ele. Vamos lá, meninos, nosso slide. Tem não? Tá, tem não. Se não houver, não é problema, a gente começa a falar. Não tem problema. Nosso primeiro tópico foi contratos, contratos de aquisição de imóveis. Dividimos isso em 3 partes. E se a gente conseguir falar essas 3 partes, foi o que eu te falei. Quando começar a falar de imóvel... A gente corta. Não tem 5 horas não, né? Então vamos lá. Não, é que só ficcional. Até brinquei isso com a Carla. Primeiramente, agradeço a todos vocês a possibilidade. Por isso, na verdade, com a Milza hoje, eu gosto muito da questão envolvendo a compra e venda de imóveis e as pessoas, quando a gente fala de risco de imóvel, da compra e venda, a gente acha que risco é ter problema depois que você comprou o imóvel, né? E quando a gente fala de risco, não é só isso. Tem uma série de fatores, né? São 17 anos de profissão. Lá no nosso escritório, eu posso me aventurar a dizer que já atendi mais de 6 mil pessoas no ramo imobiliário, todo dia
A gente, ou até mais, porque a gente atende na questão envolvendo contratos imobiliários, como atende condomínios também. Ok. Então, só para você ter ideia, existem condomínios com 500 moradores, para você ter ideia. Então, a gente atende muitas questões do setor imobiliário. Então, quando a gente fala de risco na compra e venda de imóveis, a gente tem que analisar que risco não é meramente questões envolvendo registro de imóvel. Existe uma série de fatores que o dia a dia da advocacia imobiliária, ela vai te apresentando problemas distintos provenientes de origens de questões totalmente aleatórias. Então, o que eu costumo falar quando falo de compra e venda de imóvel? Eu divido em duas questões basilares. O imóvel que você está comprando é um imóvel na planta ou é um imóvel pronto? Ok, tem muita diferença. É a primeira divisão. Se eu tivesse que falar em divisão na compra e venda de imóvel, a gente vai falar de imóvel na planta, ou senão vou falar de imóvel pronto. Tá. E quando a gente fala de imóvel na planta, a gente fala de outras questões que advêm dessa relação. Para vocês entenderem que é muito difícil as pessoas pegarem essa questão. Quando você vai comprar um imóvel na planta, você vai no estande de vendas, ou um corretor te leva até a construtora, ou se não na imobiliária dele, qualquer local que seja, você tem que saber a primeira questão. Qual o tipo de construção que esse imóvel está habilitado? Qual é a espécie de incorporação? Tá. Né? Esse imóvel, essa compra e venda, né? Essa incorporação é de conta e risco do incorporador ou se não aquela obra que a gente chama de condomínio fechado, né? Então, eu vou colocar condomínio fechado, mas o linguajar da Lei 4.591 é diferente, né? Está do por administração, então, meramente é o condomínio fechado. Qual a diferença dos dois? A primeira diferença é, condomínio fechado. Ali no condomínio fechado, você está adquirindo uma parte, você está virando sócio de um empreendimento cujo a construtora ela é contratada para construir. O risco do negócio não é meramente da construtora. Você entra como sócio de um empreendimento. Tá. E ali você faz um aporte mensal, aonde no final, né? De todos os aportes, no final da obra, você vai adquirir o imóvel. Tá. Alguns, e a grande verdade é, peço desculpa que eu estou tossindo bastante esses dias, mas não é Covid. Toma vinho. Você já fez teste, né, filho? Não, já fiz teste, vamos sobreviver todos nós. Mas vamos lá. Qual a diferença disso? Qual a importância disso, né? A primeira coisa é que você está fazendo aportes financeiros do imóvel durante esse período. E é diferente na questão envolvendo defesa do consumidor. Quando você está trabalhando com condomínios fechados, você não está sobre a óptica da defesa do consumidor. Ali você está para uma relação de aquisição de uma fração de uma unidade cujo você vai aportar mensalmente. Beleza, então eu comprei um apartamento na planta, vou pagar 12 meses para adquirir daqui a 12 meses. Não, Difícil são os casos. Você comprou um imóvel na planta, né, por meio do condomínio fechado, de uma metodologia de condomínio fechado. Okay. E durante aí, vamos lá, a obra... durante todo o empreendimento você está fazendo aportes financeiros. Ok. Qual é o grande problema disso? Tá? E acontece muito comumente. Nem sempre... Alguém já fez reforma em casa? Já. Como é que é a reforma em casa? Você vai lá que custa 50 mil? Você gasta 100. No mínimo 100. É exatamente o que está acontecendo. Com os imóveis. Com os imóveis, né? Você vai comprar um imóvel na planta, é comum, não falo que em todos os casos, mas é comum acontecer da construtora falar assim, custa 400 mil reais. E você está lá pagando. Passou um certo período, tem que fazer um novo aporte. Por várias razões. Às vezes até porque o condomínio está vendendo lá, a construtora está vendendo 100 unidades, 10 ou 20 daqueles que fizeram a aquisição não fizeram o aporte, estão atrasados, estão inadimplentes, então eles contam com o aporte de todos para poder fazer o prédio, para construir. Olha, como deixaram aí 20 de aportar, a gente precisa aportar o valor para complementar o prédio. Então, é comum muitas vezes que aconteça. O pessoal pagando taxa de condomínio, né? Se tem inadimplente no prédio, os outros têm que bancar a taxa de condomínio, senão fica sem luz, fica sem água, Isso. Mas não aumenta, né? Eles todos têm que pagar mensal da sua responsabilidade, cabe ao condomínio cobrar nesse caso. Mas, no caso, nessa questão, é comum as obras atrasarem. Tá. E aí, as obras são mais longas, né, Alencar? Por quê? Quando a obra atrasa, nesses casos... Desculpa. Eu disse que a obra em condomínio fechado, normalmente elas são mais longas, porque elas têm totalmente vinculado à condição financeira do condômino. Do condomínio.
Então, ela tem isso aí. Então, como ela está vinculada à condição financeira, você tem um vínculo da execução da obra está de acordo com o dinheiro que você recebe. Então, normalmente, pessoas que não conhecem essa situação adquirem um condomínio, né, a obra na modalidade de condomínio, e são surpreendidas dele comprar um empreendimento achando que vai entregar em 3 anos e ele vai receber em 8. Aí, quanto maior o prazo de execução, consequentemente, vai haver uma diferença da cota de condomínio, porque você tem mais tempo e os valores vão crescendo, a tabela vai aumentando dos insumos. Então, esse é o grande problema, né? O que acontecia antigamente, a Alencar já está há muito tempo na área, é que as empresas que estavam acostumadas a construir na modalidade de condomínio com muita frequência, isso era muito comum há 20 anos atrás, né? Só tinha, praticamente tudo era condomínio, elas bancavam isso até ter condôminos o suficiente, iam pagando em algum momento o atraso. Hoje, algumas empresas ainda fazem isso, porém, até 15%. Isso pode realmente, como a Alencar falou, gerar um problema. Existem construtoras que limitam o gasto excessivo, né? Até 20% do valor que eu estou passando aqui você vai pagar. Passou de 20%, a construtora se responsabiliza a terminar o adimplemento da parte que deixou de pagar. Então, é comum isso acontecer. Mas qual é o grande problema disso? A pessoa, foi o que a Carla falou e é certo, né? A pessoa entra, porque que a gente fala, quando se chama em condomínio fechado, deram outro apelido para o condomínio fechado, chama-se obra preço de custo. Né? E aí a pessoa está achando que é muito comum falar, não sou comprador, sou investidor. E veste aquela camisa do empresário, né, que virou investidor daquele empreendimento. E a pessoa muitas vezes é surpreendida. Já tive casos no meu escritório que o imóvel saiu 50% a mais do valor que a pessoa achava ia comprar. Nossa. E o imóvel da região igual aquele já era um valor inclusive menor. Menor do que ele pagou. Ou seja, às vezes por falta de organização da construtora, ou se não por falta de adimplemento de alguns adquirentes, essa obra atrasa. E aí as pessoas vão até o escritório, primeira coisa, quero o Código de Defesa do Consumidor, tá falando, não, esquece. Não é nada disso. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nesse caso. Okay. A menos casos passados, onde se comprova que existe, na verdade, um desvio da finalidade monetária, né? Por exemplo, a conta do condomínio é a conta da construtora é outra. Então, em 2010 já se decidiu sobre a matéria, no sentido aonde o dinheiro que era para ir com o condomínio fosse para a construtora, efetivamente, como ia para a construtora, aquilo foi desconfigurado a relação de condomínio fechado, de obra preço de custo, e foi configurado como obra por conta e risco do incorporador, abraçando todos os moradores agora como Código de Defesa do Consumidor. Isso é mais benéfico para o comprador? Para o comprador, mas é um caso específico, né? Por exemplo, a construtora não é comum. O dinheiro da obra vai para o caixa da obra do condomínio, aquela CNPJ, aquela conta. Não pode ir para a conta da construtora. Mas aí que tá. As pessoas entram, aí eu falo, quando eu falo de risco, isso é um risco? Não é que seja um risco, mas as pessoas têm que saber entrar no jogo sabendo as regras. Elas têm que entrar no jogo sabendo as regras. E elas não conhecem essas regras. Está escrito, doutor, está escrito lá, entrega dia 23 de maio de 2023. É só isso que eles sabem. E sai assinando. É muito comum. E eu falo isso muito, eu estou falando aqui, já te falei, né, meu? Se soltar, o papagaio vai. Já falei isso muitas vezes em palestras, já falei isso no AB, falei isso na DEM, já falei isso em Sinduscom, já falei isso em vários locais. As pessoas no Brasil têm um mau costume. Você vai comprar a roupa rosa muito elegante da nossa amiga aqui, qual a primeira coisa que você olhou? Se a roupa estava manchada, se estava um fiozinho nela, se estava suja, alguém usou antes, né? Você procurou saber. Sim. Se a Milza for comprar um vinho lá na Casa do Porto, ela vai ver se o vinho está aberto, se está aparecendo que é de má qualidade, se a região é boa, vai perguntar para o Gil da Casa do Porto se o vinho é bom, vai procurar aprofundar. As principais referências. Vou caçar alguém que tomou o vinho já... Vai me ligar para tomar um vinho junto, entendeu? Então a ideia, a pessoa tem esses cautelos, vai comprar um presunto, ver se ele está podre, vai comprar um peixe, olha no olho do peixe, ver se está podre, vai comprar banana, procura saber, vai comprar um carro, ver se está arranhado, vai comprar um apartamento, esquece. Sim. Achei lindo, onde é que assina? As pessoas não verificam as cautelas necessárias na aquisição de um imóvel, que é a coisa mais importante do mundo. Você olha se a banana está podre, se a maçã está podre, se o carro está arranhado, mas na hora de comprar um apartamento... Que é o mais importante da sua vida.
você não tem essa cautela. Não tem essa cautela. Então, a gente briga isso muito no escritório e agora eu tô com a imobiliária também, além de ser advogado. Agora ele não tinha nada para fazer. Ele é corretor. Ele também tem uma imobiliária. Montei imobiliária também, montei a Oriundo Imóveis, que é preocupado. O nosso foco, inclusive, é a segurança no negócio. Essa explicação que eu estou dando aqui, a minha imobiliária foi feita para isso. Então. Opa, calma aí, ó. Vou ter que patrocinar depois vocês. Mas vamos lá. Eu acho que as pessoas não olham isso. Na realidade, é porque tem um delayzinho, tá? Por causa do Zoom. Na realidade, eu entendo que é um risco, porque o cliente ele não lê, né? No Brasil, a gente não lê manual, a gente não lê algumas coisas que são muito importantes. E o contrato de construção a preço de custo, ele é um contrato muito mais extenso do que o contrato de uma incorporação, que já é extenso, né? E, na realidade, a gente deveria assinar 2 contratos, né? Um de compra da fração ideal e o outro da construção a preço de custo. E nem todas as empresas que fazem condomínio fazem os 2 contratos. Então, é o outro problema que a gente tem, né? Então, isso é muito importante. Mas eu acho que um risco muito maior, que muitos contribuintes desconhecem, é você comprar um empreendimento que não tem registro de incorporação. Né? Que não tem, porque aí, que é o que você falou, né? Que é na modalidade incorporadora, que muitas construtoras, é como se você, eu costumo dizer, Alencar, nos meus treinamentos, que é você comprar um carro sem chassi ou sem motor. Sim. É você comprar algo que não existe, porque a lei diz que eu não posso nem fazer a propaganda se não tem registro de incorporação. E o contribuinte, o cliente, ele compra, ele não vê o item mais importante, né? Isso tem registro? Foi aprovado esse projeto de arquitetura, a prefeitura já deu... Tem a RT, não tem nada disso, você não tem incorporação, você não sabe o que tem ali, né? Então, eu acho que esse é o maior risco. Você comentou bem, né, entre obras de incorporação e obra a preço de custo, porque quando você compra na incorporação, você vai lá para o Código de Defesa do Consumidor, que você comentou bem, né? Mas você tem que ter o registro do empreendimento. E isso é muito importante quando você falou aí que tem que estar na 4.591. A maioria das pessoas, Alencar, desconhecem isso. É exatamente isso aí. E aí, vamos lá. Eu vou tentar até pular um pouco essa aula de curso, que são poucas construtoras, e você tocou num assunto importante, Carlos, que é o memorial descritivo, tá? Até eu falo para as pessoas que estiverem assistindo a gente, se for possível, aí dar aquele close na câmera aí, ó, se houver, é importante. A lei de distrato, agora eu não lembro de cabeça, ela determina que no quadro resumo dela esteja o número da onde fica na matrícula do imóvel a verbação do memorial. É obrigatório. Seguindo a 12.721, exatamente. Tem que estar escrito lá. Se não estiver escrito, volta, acerta. Por quê? Porque é obrigatório com que a construtora regularize isso sob pena de rescisão do contrato se ela não acertar em 30 dias. Então, é importante que se faça essas questões. A lei determina, a lei de distratos determina, então não tem conversa. Então, você falou uma coisa importante, Carla, não nem 1, nem 2, nem 3, nem 20 prédios que já chegaram no meu escritório com os moradores desesperados porque a obra foi entregue, né? Assim, entregue. E não consegue passar o apartamento. Tá lá, toma aquele espaço seu ali, sem o memorial descritivo. Eu não vou falar o nome do prédio, mas tem um prédio gigantesco ali na reta ali, indo para Barra de Jucu. Indo para Barra de Jucu, em Itaparica, ali na rodovia, que agora eu acho que regularizaram, até pouco tempo atrás, mas não tinha. O prédio estava entregue. Até foi um motivo aí, fizeram um vídeo um tempo atrás, quando choveu, inclusive, falando de visto construtivo, a água entrava dentro do prédio, assim, que a janela tinha sido mal instalada. Mas isso é comum acontecer, tá, Carla? Muito comum acontecer. E as pessoas não procuram se aprofundar na matéria, né? A culpa é de quem? Né? Eu costumo dizer que todo o setor produtivo do imobiliário tem essa responsabilidade. Do corretor de imóveis, que eu acho que tem o dever de prudência, de informação, que é um dos deveres do corretor de imóveis, até a construtora, inclusive o próprio proprietário, o próprio adquirente. Por quê? De novo, quando você vai comprar maçã, você vê se ela está podre. Então é importante que as pessoas entendam que procurar fazer uma compra de imóvel é tão importante, porque é uma coisa que eu discuto muito, as pessoas não compram um imóvel, né? As pessoas compram um sonho.
Eu não estou comprando imóvel. Quando vocês entram no apartamento de vocês, a primeira vez que vocês vão ter uma sensação. A primeira vez que vocês entraram no apartamento de vocês, o apartamento estava, digamos, não estava mobiliado. Mas você já viu o quê? Você já enxergou tudo. Entendeu? A pessoa, somente, eu falo isso, mulher tem um sexto sentido para isso. Ela entra no local, ela já se vê os filhos correndo, já vê ela jantando, já se vê onde ela vai colocar as coisas dela. É comum. Então as pessoas se emocionam com aquilo e às vezes perdem a visão do que é básico, que é na verdade que é essencial, na verdade, né? Esse cautela. Eu tenho uma dúvida, né? Existe o perfil do comprador, que é aquele que adquire o imóvel para a realização de um sonho, da casa própria, que é o que você acabou de falar. E a gente vivencia muito isso no escritório, daquele comprador de imóveis que ele investe numa cota do imóvel. Sim. Ele compra uma cota ou ele faz um contrato que ele vai investir X por mês, que é um pouco diferente de eu comprar um imóvel na planta. Sim, ele é investidor, né? Ele é um investidor e que no final ele tem o direito de pegar o imóvel ou ele ter uma rentabilidade em cima daquele imóvel por fazer parte de uma sociedade que investiu no aumento e no crescimento, no aumento daquele prédio, na construção daquele prédio. Qual o tratamento comercial que eu dou para isso? Eu aplico o Código de Direito do Consumidor ou não? Eu vou para a mesma regra? Ele não é consumidor nesse ponto. Não é consumidor. Eu entendo que não é. Vamos lá. Mas também não é na modalidade do anterior que você falou. Não é a modalidade anterior. Ele é um investidor, ele é um contrato, um contrato paritário, né? Eles estão comprando ali, de certa forma, ele é como se fosse um sócio do empreendimento. Né? A gente discute muito isso, né, Carla? Inclusive, salvo engano, não sei se a lei está aberta aí, o conceito de incorporador. Depois a Carla vai brigar se eu falar com ela alguma coisa, só você corrigir a situação? Se você falar alguma coisa errada, ela vai brigar. Mas não é diferente, é porque, na verdade, Carla, até explicar isso para a Carla e para quem estiver assistindo a gente. Incorporação imobiliária, ela é um gênero, tá? O artigo 1º da Lei 4.591 fala que incorporação é qualquer empreendimento cujo você constrói para poder passar adiante, seja ele por meio de contrato oneroso ou gratuito. Então, Carla, incorporação é genérica, aonde engloba a obra por administração ou também conta e risco do incorporador. Então, até explicar, quando a gente fala em incorporação, a gente não fala só sobre a questão do conta e risco do incorporador. Só deixar claro para vocês outra coisa. A obra para preço de custo, ou se não de condomínio, ela é diferente da conta e risco do incorporador. O que é conta e risco do incorporador? É onde o incorporador investe na obra e vende a unidade pronta. Ok. Tá? Ele vende a unidade para você, o capital é dele. O capital é dele, né? Ou se não, capital de banco que financia o empreendimento. Não é a partir da geração do caixa que ele vendeu os imóveis a pagamento antecipado como a venda do imóvel na planta. É diferente. Aí a gente trabalha com outro rigor. Qual é o outro rigor? A gente trabalha com as questões contratuais, a gente trabalha com o risco do empreendimento, porque ali, enquanto na obra para administração eles têm a obrigação de fazer uma reunião, de estar sempre apresentando as questões, no outro não. Você foi lá, assinou um contrato, está pagando todo mês ali de repente o CUB, né, que é o custo unitário básico. É importante as pessoas se diferenciarem. Existe o CUB e existe o INCC, mas eu explico depois, que isso é importante que as pessoas estudem, entendam. Elas fazem essa compra na planta, aquele compra na planta onde você paga e todo mês você vai pagando o CUB. Depois que foi entregue a unidade residencial, inverte-se o CUB ao IGPM+1, que é um índice de correção para a construção civil criado, salvo engano, em 1989 pela Fundação Getúlio Vargas. E esse índice da construção civil é o adotado para fins de correção, né, do imóvel, do momento que o habite é emitido até a quitação do valor do imóvel, seja por meio do dinheiro próprio do adquirente ou por meio do financiamento. Ok. Qual é o problema que a gente vê isso? Primeiro problema que a gente vê é o que a amiga nossa Carla falou. Às vezes, algumas incorporações imobiliárias, elas são vendidas sem o memorial descritivo. A lei de 4.591 proíbe e veda com que as vendas do imóvel sejam patrocinadas pela construtora sem memorial descritivo registrado, averbado. Se não houver, eles não podem vender. Mas desafio alguém a localizar aí qual é a penalidade para quem faz isso. Para loteamento tem. A pessoa pode parar de pagar e fazer um depósito e ainda por cima denunciar, que é considerado crime pela lei 6.766, 6766, isso. E agora, no caso de empreendimento e incorporação imobiliária, não existe essa previsão. Então, tipo assim, não existe essa aplicação, né? Existe previsão, mas na verdade não existe causa, agora acho que é aplicação. Então,
é muito comum as imobiliárias começarem já a vender sem o memorial descritivo feito. E é hoje uma obrigação pela lei aplicada pela lei de distrato que se inclua no quadro resumo do compra e venda o número do memorial descritivo. É necessário. Na realidade, Alencar, lá no artigo 31 que ele fala, né, da questão da incorporação, e no 32 ele fala que não pode, mas realmente ele não dá a penalidade. A única coisa que acontece é que o único órgão que poderia realmente penalizar seria o Ministério Público, né? Que na realidade hoje a gente teria essa situação. Mas em relação à pergunta da Tamires, a gente tem hoje, Tamires, vendas de incorporação na modalidade de multipropriedade, que está aumentando muito no Brasil todo, de forma geral, inclusive no Espírito Santo. Então, na verdade, ele compra uma cota, né? Ele vende um prédio normal na modalidade de incorporação, só que cada apartamento pode ter 10, 12, sei lá, 20 proprietários. É uma modalidade que está sendo mais ampliada agora, está sendo mais trabalhada no Brasil. O Nordeste está usando muito. O Espírito Santo vem tentado aí emplacar, só que nós, capixabas, não temos uma boa aceitação para esse modelo, mas ele acaba sendo uma aquisição de imóvel efetivamente. E tem as outras modalidades que não efetivamente é a compra do imóvel, mas é o investimento financeiro por meio de outras sociedades, né? Isso, na minha visão, você não é o proprietário do imóvel, que é o assunto que o Alencar colocou, né? Que é quando você faz o Invecom e entra como investidor através aí de SCP, né? Então é diferente, você tem SCPs de investimentos. Então você não é o dono do imóvel, efetivamente, que é o que ele falou agorinha, né? Mas a multipropriedade você é. Então, no Brasil, aqui no Espírito Santo a gente não usa muito, quer dizer, aí, né? Mas o Nordeste está usando bastante multipropriedade. A gente aí tem uma dificuldade um pouco de aceitar isso. Que é tipo quando você compra lancha, e aí você compra em 4 pessoas, cada um usa o final de semana, sabe aquela compra? Então, multipropriedade é isso. Cada um compra um pedaço do negócio para usar. Então, no Espírito Santo, a gente não gosta disso. Você quer ver sua decoração, você quer, né? Você vai imaginar que esse final de semana você vai usar a cama, o outro é outro. Então, você já se estressa um pouquinho com isso, né? Mas é isso que a Alencar falou. A pessoa não tem realmente um conhecimento e dois não lê, né? Então, isso gera um grande problema aí posterior. Sim, a questão da multipropriedade, o grande problema da multipropriedade, para explicar isso para quem estiver assistindo a gente, você não compra, na verdade, você compra um tempo, tá? Durante o período de um ano, você pode comprar 7 dias a 15 dias. É uma propriedade, é uma multipropriedade, mas a questão é que você compra um tempo, né? Esse tempo já, o tempo de uso, pré-programado, com datas especificadas para cada utilizador. Ou seja, se você quiser passar o final de semana lá naquela sua multipropriedade, por exemplo, feriado de 7 de setembro, você quer passar lá? Calma aí, deixa eu ver aqui, você não está no 7 de setembro de 2022, você não vai passar, quem vai passar é outro. Então, o grande problema da multipropriedade é exatamente essa limitação do poder de propriedade de quem adquire a multipropriedade. Então, se você quiser dia 7 de setembro, você tem que ligar para o cara dia 7 de setembro, e aí, você vai lá? Não, não vou. Quer trocar? Ah, eu quero. Porque às vezes a pessoa vai acabar não utilizando. E se você não utilizar aqueles dias, dos 7 dias lá, porque normalmente são feitos 15, né? 14 em 14, na verdade. Se você não comprar, se você não usar aqueles 7 dias, você perdeu 7 dias. Não existe essa reaquisição. Ah, não fiz hoje, vou semana que vem. Não. Tem, na semana que vem já tem outra pessoa. Então, o grande problema da multipropriedade é até a organização pessoal de quem a utiliza. Isso é um problema, né? Então, o que eles fazem? No Brasil, Alencar. Mas Alencar, é isso aí. E no Brasil... Desculpa, Alencar. E no Brasil, isso é muito novo, né? Porque é de 2018. Então, fora do país, isso é muito antigo. Mas aqui é novo. Então, assim... A lei, Carla, é de 2018, mas a aplicabilidade da multipropriedade ela é anterior a 2018. Existia já uma aplicação já da multipropriedade antes da legislação ter surgido. Tá? Antes de estar regulamentado. Está regulamentado. Existiam algumas práticas notariais registradas nessa seara. Na verdade, não, já existiam práticas imobiliárias nessa seara. Mas vamos voltar para o... Senão a gente...
A gente já viajou. Já viajou. Mas vamos lá, senão Vamos lá, falamos sobre condomínio por administração, a preço de custo, vamos falar sobre construção, aquela construção, né? A gente chama de conta, foi o que a Carla falou. Alguns apelidam de incorporação, mas o nome verdadeiro, assim, disso é conta e risco do incorporador, né? É onde o incorporador, ele se arrisca. Lembrando que incorporador as pessoas que fazem a construção, até às vezes pode ser considerado incorporador o permutante. Mas vamos dar andamento a isso. Para quem vai comprar ali, primeira coisa, procure ver esse memorial descritivo. Segunda coisa, procure saber da saúde financeira da empresa, né? Porque às vezes a empresa soltou aquela maquiagem linda, mas se você procurar saber a saúde financeira dela, meu Deus do céu, tá para quebrar. Então acontece, não adianta. Nós temos N casos aqui na região de Vila Velha e Vitória de construtoras que quebraram, viraram as costas embora e o morador teve que construir imóvel na mão, fazendo associações, fazendo várias modalidades de formas de se juntar para poder construir. Então, essa questão aí da saúde financeira da empresa, Alencar, como é que eu descubro fazendo isso? Vê o mercado, verifica, joga coloca, às vezes existem pesquisas sobre o nome da empresa, se ela tem débitos, se ela tem ações na justiça, né? Se ela tem, parece a coisa mais idiota do mundo, mas falemos disso, Serasa. A empresa que não é saudável tem o nome Serasa. Você joga o Serasa, tem empresa aí de construção que estava para quebrar, você puxar a Serasa dela, 2 quilos de papel. Então, procura saber da saúde financeira da empresa para você acabar não sendo mal surpreendido. Eu não sei quem está assistindo a gente, mas se é YouTube, se alguém tiver aqui comprado um imóvel na planta... E outra coisa, as lives costumam ter muitas visualizações depois do ao vivo. Do ao vivo? Então, ótimo. Então, procurem ver saúde financeira da empresa. Outra coisa que eu falo muito, procura ler o contrato. Por exemplo, recentemente houve um problema da Covid, o IGPM, que eu falei, que é o Índice Geral de Preço, de Mercado, agora fugiu. Ele é um índice mercadológico que durante a Covid, ele é baseado em insumos de caráter geral, de consumo e de produção. Ele reflete a inflação. Ele reflete, de certa forma, a inflação. Né? Agora, Índice Geral de Preços... Médio. Aí, vamos lá. Eu ouvi, durante o período da Covid, um aumento significativo, chegou a dar 3,5%, 4% ao mês. Entregas, o ABITS, a gente paga, na fase de construção comum, por conta e risco do incorporador, você paga RUB. Chegou o ABITS, você começa a pagar IGPM mais 1%. Então, após o ABITS, isso você não consegue financiar normalmente. Por quê? Financiamento só ocorre com o banco mediante a individualização da matrícula da unidade residencial que você comprou. Então você leva-se um período no cartório, né, para poder regularizar essa questão e entregar para o morador a matrícula individualizada. A partir daí a pessoa consegue financiar. Isso pode levar 3, 4, 5 meses. No período de Covid, aonde o adquirente do imóvel tinha um imóvel de 500 mil reais, que para o cara, no 500 mil reais são pessoas que têm a faixa média de valor financeiro em casa de 15 mil. Tá? No período de Covid, o IGPM estava batendo na casa dos 3%, mais 4% sobre o valor de 500 mil reais. Estamos com profissionais da economia aqui, né? Contadores. Estava falando de qual valor? 4%. 20 de 500 mil. 20 mil reais de débito todo mês para a pessoa pagar, ou se não, somando no total. No total. Imagina, desespero. E 5 meses é mais 100. Eu atendi nesse período, porque normalmente quando as pessoas vêm em grupos de WhatsApp, né? Eu atendi nesse período mais de 150 pessoas. Que isso? De prédio famoso aqui na região de Vila Velha. Por quê? Porque estava no contrato. E o proprietário, e o dono da construtora falou assim, quer que eu faça o quê? Tá lá, IGPM mais 1, lê de novo. IGPM mais 1, aí me ligaram de Belo Horizonte. Lê de novo, IGPM mais 1. Aí me ligaram de Belo Horizonte, eu esqueço até hoje esse dia. Doutor Alencar Ferrugini, pois não, o que eu posso ajudar? Aqui é sua colega de Belo Horizonte. Nós vamos entrar, eu quero saber quando é que eu já estou com alguns clientes no condomínio tal, eu quero saber como é que a gente vai entrar com as nossas demandas de juros abusivos. Eu falei, para. Juros abusivos. Onde está escrito juros abusivos aí? Não, se você ler juros aqui, me explica. Não, doutor Alencar, tem juros abusivos. Eu falei assim, você sabe que IGPM não é juros não, tá, filho?
É sério. Não, você está brincando. Você é da área do setor imobiliário? Não tinha. Porque, pelo amor de Deus, né? Então, as pessoas têm que saber que toda vez que um cliente vai me procurar, olha só, IGPM mais um. O que é isso, doutor? Do período da entrega da unidade residencial até, né, da UABITS, até a entrega da matrícula, corre risco de, dependendo da situação, se o IGPM tiver, digamos aí, 1%, você vai pagar 2% até a matrícula estar individualizada. Ok. É isso que eu acho que o que tem que ser informado, tá? E eu até falo muitas vezes, eu sou advogado e sou corretor de imóveis. Peço às pessoas, tem dúvida? Não tira a dúvida com o corretor sobre questões de cláusula de contrato. Não, né? Se eu quiser sobre tira dúvida sobre o imóvel. Sobre o imóvel. Agora, tira com a dúvida com o advogado. Ah, mas advogado é caro. Caro é 20 mil reais por mês, É né? 20 mil reais por mês. Isso é caro, entendeu? Então, é uma das coisas que pega. É importante que as pessoas leiam as cláusulas contratuais. Comum acontecer também, isso que eu falo. Isso aí é um risco. Não é questão de risco. É você entender as regras do jogo, entendeu? Para você, quando você entrar... Não, é um risco, sim. E você pode estar disposto... Sujeito e disposto, né? Eu não quero IGPM, eu quero outro índice, mas qualquer índice, gente, de correção previsto em contrato, pode dar ruim. Depende de um momento econômico. É um momento econômico. Que foi o que aconteceu com a gente. Pós-Covid, a inflação bateu... É o risco de se comprar na planta. Isso aí. Isso aí. Então, outra questão que acontece muito comumente, né? O tamanho do apartamento. Ixi. Isso aí. Vai lá, 150 metros quadrados. 150 metros quadrados de quê, cara pálida? Né? Porque as pessoas têm que entender o que é área privativa, né? E área, que chamam de área varrida, né? Às vezes coloca lá, o que é área privativa? Às vezes eu explico para as pessoas. Área privativa é a área designada para o seu apartamento sem as paredes. Ok. Ponto. Tá? É privativo seu aquele pedaço, aquele buraco de espaço, aquela fração ideal ali. Ele entende que é a área toda que ele pode usar. E o que eles chamam de área varrida? Agora, muita coisa na cabeça acaba esquecendo a expressão mais técnica disso, né? É a área com as paredes. Uhum. Então as pessoas, comprei 150 metros quadrados, eu cheguei aqui com um amigo meu engenheiro, descobri que é 110. É igual todo mundo tem um amigo advogado, um amigo contador, tem um amigo engenheiro, né? Isso aí, tem que ter amigo. E eu costumo dizer lá no escritório, né, até brinco muito, né? A pessoa, ela vê o advogado como o último limite de socorro da vida dela. Sim, e não como primeiro. Não como primeiro. Eu tenho casos de amigo meu, vem cá, mas eu vi com um colega meu que é, sei lá, que é corretor, senão que é contador, ou senão que é engenheiro. Eu falei, mas, poxa, isso é uma cláusula de contrato, né? Você tem que chamar o advogado para ler. Ah, mas eu vi com um tio meu tio comprou um apartamento lá em Nova Iguaçu. Eu falei, não, filho, não existe isso, é advogado. Mas é verdade, as pessoas levam a advocacia muitas vezes como o último recurso dos problemas e das soluções do seu dia a dia. Porque acha que advogado é caro. E é burocrático? Sim. A gente é burocrático, mas a gente evita muita dor de cabeça. Fala, Carla. Eu entendo, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, né? Bem, primeiro, nos meus clientes, a gente trabalha com a cobrança de GPM após a averbação, né? Então, a gente não faz após a BITS. Sim. E aí, no prazo, depois da averbação, a construtora tem um período, o cliente tem um período, normalmente orienta-se dos contratos. Aí é o inverso, a gente pressiona o cliente para ele ou financiar, que a gente dá um prazo de 90 dias para ele, é normal, que eu oriento sempre aos clientes disso, só dê um prazo para ele conseguir até 90 dias, que é o prazo normalmente para financiamento. Então, normalmente, aí quer dizer, se tem incorporadoras que cobram com a BITS, na minha visão, ele está cobrando um pouquinho antes, porque não segregou a matrícula, o cara não consegue financiar. Se ele não consegue financiar, se o contrato não deixar isso muito claro, realmente o cliente vai ter um problema, né? E aí é um complicador, né? Eu acho que você tem razão nisso. Eu acho que o ABITS, na minha visão, não seria o ideal, porque eu não consigo financiar. Você está me imputando os juros de algo que eu não consigo ter ele para mim através de uma outra modalidade de pagamento. Então também a pessoa tem que ler o contrato, né? Sim. Não dá para poder o cara dizer que a responsabilidade é da empresa. Uma coisa que você comentou, que eu acho importante as pessoas também saberem, que ela tem que observar, na realidade, como que está sendo cobrado os juros do IGPM. Porque tem decisões já da modalidade dessa cobrança, né?
Então, de repente, você está recebendo até demandas assim no seu escritório por isso, né? Então, que aí é aquela cobrança que é ilegal, que só o banco pode fazer. Eu acho isso muito importante, esse é o risco. Você falou uma outra frase muito importante que eu também sempre falo para as pessoas. Em corporação imobiliária, você mexe com sonho e com vida. Você falou isso aí num momentozinho seu, né? Porque a pessoa, às vezes, junta dinheiro a vida inteira para comprar um imóvel. E não lê o contrato daquilo que você se planejou a vida inteira, é um negócio muito complicado, né? Então, acho que as pessoas têm que se atentar para isso, né? Isso. E aí a gente tem essa segurança de ter o registro de incorporação e a insegurança por parte do contribuinte de não ter um órgão que fiscalize isso assiduamente é terrível no mercado. Terrível. O IGPM, qual é o problema? Assim, vou até esclarecer eu ia falar para os ouvintes, não, mas para os que estão assistindo, né? Por que o IGPM? É porque, na verdade, é o seguinte, existem dois índices, né, inflacionários, que a gente pode chamar, para fins da fase de construção, que é o CUB, que é o custo unitário básico, né, que é reajustado pelo sindicato da categoria, né, dos construtores, o Sinduscon de cada estado. Então, o Sinduscon Espírito Santo é que reajusta o CUB aqui no estado. Ou, se não, o Índice Nacional da Construção Civil, que inclusive compõe o IGPM, tá? Então, o Índice Nacional da Construção Civil, ele é utilizado com base no reajuste dos valores das unidades, dos preços do insumo da construção em 13 capitais do Brasil. Infelizmente, a Vitória não foi contemplada. Então, eu não sei se é por essa razão, até posso falar que sim, que aqui no estado do Espírito Santo a praxe utilizada não é o Índice Nacional da Construção Civil, mas o custo unitário básico. O grande problema é que, uma vez emitido a BITS, você está com a obra pronta. Você não vai mais mexer na obra, você vai mexer em questões notariais e registrais. Então, você não trabalha mais em construção. Logo, perde-se a razão de se cobrar o custo unitário básico e o Índice Nacional da Construção Civil. E, inclusive, é proibido, né, a inclusão, pode ser declarado nula a cláusula, a inclusão de CUB, Índice Nacional da Construção Civil, pós a BITS. Então, o certo, Carla, é uma coisa que... Faz sentido. Faz sentido. Não está gastando mais obra, por que cobrar? Por que vai variar? Então, o que acontece? O que a gente fala normalmente é certo que a construtora pelo menos estanqueie, ou se não crie uma outra metodologia que não seja aquela de IGPM+1, porque o custo é muito alto. E o STJ já declarou que isso é passível, pode colocar IGPM+1, deixa o pau quebrar, porque o IGPM nada mais é do que um índice. E o +1, é verdade, com juros remuneratório pelo empreendimento, pelo dinheiro que o construtor investiu e está parado. É como se fosse a inflação +1, ó. Isso. Estou reajustando. Corrigindo o dinheiro. Isso, e aplicando aí uma remuneração, entendeu? Então, é passível, então é importante que as pessoas entrem nisso. Existe uma construtora que eu não vou fazer propaganda aqui, né? Lógico, né? Se o meu amigo estiver assistindo aí, eu não posso falar também o nome dele, não vai saber quem é. Mas existe uma construtora aqui em Vila Velha que não está fazendo isso mais. Não está praticando IGPM pós a BITS, está aplicando IGPM pós individualização da matrícula. Eu acho legal, respeitoso para quem adquire. Entendi. É respeitoso. Não, a propaganda positiva pode fazer, não pode falar mal. Não vou falar, não. É até bom que eu vou falar assim, ó. É bom saber o que é, se um dia eu fizer um podcast, ó, podia estar falando dessa construtora. Podia estar falando dessa construtora. Faz o Pix. Faz o Pix que o pai fala. Então, vamos lá. Outra questão que é comum acontecer, que dá confusão depois ainda, né? É obrigatório, na apresentação da questão, nas questões contratuais, no ato de assinatura, que seja apresentada a minuta da convenção de condomínio para o futuro adquirente. É como se você fosse entrar num campo de futebol. Isso dá problema, tá? Isso dá... Por quê? Apresenta o síndico também, para ver o que vai ser. Então, tipo assim, é muito comum as pessoas entrarem no condomínio, comprei um apartamento, beleza, mas como é que vai ser gerido? Você tá de sacanagem que eu vou saber disso? Quando que o condomínio é devido? A partir de qual momento que o condomínio é devido? Na verdade, existem discussões sobre a matéria, né? O condomínio é devido a partir do momento que já entende-se uns que é a partir do habite-se. Porque é a partir dali que tem que ser instituído o condomínio. Alguns entendem que assim. Outros entendem que após a individualização. Eu entendo que após o habite já tem que, na verdade, já deveria gerar. Mas por que não é gerado o condomínio? É porque a jurisprudência entende que você só pode comprar o condomínio a partir da entrega das
Chaves. Então, o condomínio ele tem que ser gerado ainda e as pessoas têm que entrar para começar a cobrar. Então, só a partir do momento que você recebe a chave que você vai poder pegar. Entendi. Tá? Não, você está falando que tem que olhar a convenção. As regras da convenção. Quando você compra o imóvel. Por quê? A pessoa sai... Isso, inclusive, não é só para incorporado, não. Para imóvel pronto também. Para imóvel você pronto tem que olhar também. a regra do condomínio. De convivência. Quando você compra algum Se pode ter cachorro, se não pode. Mas eu comprei, eu tenho um cachorro, não pode ter cachorro. Não, a STJ já declarou que não pode coibir a utilização da propriedade para animais de pequeno porte. Já até existem discussões, mas a grande questão é: quantas pessoas vocês conhecem que já mudaram de prédio porque não aguenta morar naquele local? Várias. Olha, cara, eu sou apaixonada pelo meu apartamento, mas não dá para morar naquele lugar não, porque as regras são chatas, não consigo ir numa churrasqueira, o síndico é chato. Então, as pessoas compram um apartamento e não sabem como é que vão viver. Parece Alencar, você tá... Gente, o que tem de pessoas que outra semana passada apareceram 2 clientes no meu escritório e compraram uma unidade residencial aqui em Vila Velha, 2. E estavam muito bravas por causa da questão da cota de condomínio, porque no ato da venda o corretor prometeu para elas que ia dar R$200 e está dando R$420. Eita! Poxa, mas aí que tá, a cota condominial é estabelecida em assembleia. Logo, se o corretor falou que vai ser R$200, das duas uma, ou ele está fazendo picareta ou ele tem uma bola de cristal. Não tem outra razão. Não existe, gente, outra razão para a pessoa te falar quanto vai custar o condomínio. Assim, já, pode dar aí uns R$300, mas pode aumentar. Então, existem inclusive construtoras que já têm previsão de orçamento de cota de condomínio. Não existe isso. Entendeu? Não, e Alencar, aqui para nós, a gente sabe que o condomínio é um rateio das despesas para a manutenção do condomínio. Então, você também não pode querer comprar um prédio cheio de piscina, sala, não sei o que, academia, né? E querer pagar R$200 de condomínio, né? É meio sem lógica isso. Mas acredite se quiser. Eu falo para vocês uma coisa. No ramo imobiliário, eu falo para os outros. Eu já falei isso várias vezes. O direito, e eu vou repetir várias vezes na real da minha vida. O advogado que trabalha no setor imobiliário, ele é um alquimista do direito. Ele tem que saber um pouquinho de cada coisa, inclusive das relações interpessoais. Né? Ele tem que saber direito civil, tem que saber direito penal, alencar direito penal, tem que saber direito tributário. Até o Júlio Moroski, meu amigo aí que está assistindo a gente, outro dia ele perguntou, o direito civil parece muito com o tributário, tem muita coisa para estudar. Eu falei, olha só, o tributário é um pedacinho do direito imobiliário. Falei com ele. Ele falou, direito imobiliário parece direito tributário. Eu falei, não. O tributário é um pedacinho imobiliário. Por quê? Tem imposto de renda, imposto de transmissão causa morte, imposto ITBI, imposto territorial rural, toda essa tributação, muitas vezes, juros sobre capital próprio, tudo isso passa dentro do imobiliário. Então, eu só não vou falar aqui ICMS, que também não, né? Mas grandes questões passam por dentro do direito imobiliário, questão tributária. Então, o advogado muitas vezes também tem que saber um pouco tributário. Eu não sei muito, não. ICMS, a gente estava conversando uns dias atrás. Mas é para incorporação, não? A gente falando sobre o ICMS incidente no material de consumo da obra, lembra? Que tem inscrição estadual, compra com alíquota interestadual de 7%. E não tem obrigação de pagar diferencial de alíquota, lembra que a gente estava conversando sobre isso? Mas então, olha bem, a gente estava conversando sobre ICMS no custo de obra. Sim, isso aí, para quem advoga para incorporação imobiliária, é importante realmente saber. Tá? Inclusive, tem um regime especial de tributação, que é o patrimônio de afetação, se não me engano, é 4%, não é isso? Eu não sei não, aí quem sabe é Carla. Carla vai te explicar. Mas esse assunto é tudo, a gente não entra nessa seara, não. O patrimônio de afetação, ele, na verdade, é um regime tributário especial. As pessoas acham que patrimônio de afetação é um direito que o adquirente, que o incorporador tem, que se ele tiver, ele pode aplicar uma multa de até 50% das pessoas, caso venha desistir da compra e venda pelo nova lei de distratos. Mas, na verdade, nada mais é que um regime especial de tributação. Carla, me ajuda aí se eu estiver falando errado, tá? Mas é um regime especial de tributação para construtores, para incorporadores. O patrimônio de afetação, na realidade, é a segregação do patrimônio pela 4591. E aí ele ganha, se ele quiser, o regime especial de tributação, que é o RET, que só tem direito, que é o 4%, quem tem patrimônio afetado. Inclusive,
na proposta de tributação dos lucros, foi até bom você falar nisso, quem tiver o patrimônio afetado de incorporação e for SPE, a proposta que a CEBIC conseguiu aí colocar é que não há tributação disso, entendeu? E aí é bem legal você ter falado disso aí, mas existe realmente, e o patrimônio de afetação ele alterou a 4.591 e na lei do distrato, que é a lei que você já falou algumas vezes, ele gerou um benefício para os incorporadores de poder reter mais, porque você tem um monte de obrigação para cumprir quando você tem o patrimônio afetado. É isso aí. Então, foi dado isso aí agora pela lei 13.000, agora me lembra depois aí o Carla, por favor, pela lei de distrato, uma possibilidade de haver, no caso do distrato, um valor econômico mais significativo de cobrança. Mas aí questão, voltando à questão de condomínio, é comum acontecer isso, tá? É uma coisa que, Alencar, é um risco. Olha, não é questão de aí de novo, eu não entro na questão do risco, mas a pessoa tem que entender como é que ela vai morar. Quer ver um negócio? Existe um empreendimento em Vitória, não vou falar qual que é, cujo existem 2 torres e uma área comercial. E as decisões só podem ser tomadas pelos síndicos de cada uma das torres e da área comercial. Só que uma das torres não tinha sido entregue. Como é que tomam as decisões? Nossa. Para quem entrou lá, como é que eu faço agora? Vocês estão sentados aqui? Então vamos chorar todo mundo junto, porque o regime que vocês adotaram foi esse aqui. O que era para ter feito? Na minuta da convenção, você vai ter uma convenção, né? Você tem uma assembleia de instalação. Na assembleia de instalação, pede para alterar. Não foi feito. Então, é importante com que as pessoas entendam a questão da convenção de condomínio, por quê? Porque existe essa que a gente chama de assembleia de instalação, que é o momento que você pode sentar e explicar, olha, existe uma cláusula na convenção, ou uma cláusula, um artigo nessa convenção, uma cláusula, que eu discordo, porque não vai ser usual para o condomínio. Não vai ser usual. Então, as pessoas... Regra de tomar banho de piscina sem ter piscina, por exemplo, é usual para o condomínio, não se aplica. E é costume, é muito comum acontecer às vezes, por exemplo, existe um caso aqui no empreendimento em Vila Velha, que foi construído, acho que uma promessa, acho que de 13 andares. E o memorial descritivo estava lá, 13 andares, bonitinho. Só que depois a construtora resolveu fazer 8 ou 7. Tem que mudar o memorial, tem que mudar um monte de fatores, inclusive a forma de você gerir o condomínio. Teve caso de prédio que foi lançado aqui que estava diverso do projeto do memorial que tinha sido protocolado. Café da manhã, então todo dia você vê. E aí eu volto naquela questão, vai comprar imóvel? Procura saber qual a construtora, entendeu? Procura saber o histórico dela, se ele é organizado ou não. Poxa, Alencar, vou criar um detetive. Gente, um imóvel barato hoje na Praia da Costa, lançamento é meio milhão. Uhum. Não é pouco dinheiro pra você para não pesquisar, né? Pagar e não levar. Então, tipo assim, vamos subindo, meio milhão, é R$1 milhão, é R$2 milhões, então as coisas tendem a aumentar, então as pessoas têm que procurar saber. Outra coisa que é comum acontecer também, entrou na unidade residencial, comprou a unidade residencial, entrou nela, obra construída na planta, parece chato, mas leva aquele seu amigo engenheiro. Pra quê? Procura Vai ver. que dá um vazamento. É porque, para vícios duráveis, existe um período específico para que a pessoa questionar a construtora. Olha, aquela parede está pintada com a cor cinza, mas no meio do caminho está um cinza mais claro. Olha, essa janela aqui, estou vendo que estão trincado nela aqui. Olha, esse piso está mal instalado. Essas questões que são visualizáveis, né, que são... eles têm um período. E é uma estrutura, é um problema estrutural, mas ele é visual, ele é facilmente identificado, não é um problema de estrutura que fica escondido. Isso. Né? E detalhe, eu estava conversando hoje com um dono dos maiores construtores do estado. De manhã cedo fui na academia e encontrei o senhor lá. Eu não vou falar o nome dele, é o senhor Sebastião, o dono da Canal. É a responsabilidade que ele tem do pós-obra. Uhum. Porque, Alencar, se eu ver um problema, eu vou lá resolver. Então, eu acho interessante, depois eu vou cobrar o Patrick para ver se ele me dá um trocado. Aí, o que acontece? Faz o Pix. Faz o Pix, Patrick. Mas, resumo, a responsabilidade que você tem com isso. Então, e eu falo isso por quê? Não é porque ele falou comigo, não. É porque eu vejo isso acontecer quando eu moro num empreendimento. Então, procura saber qual é a construtora. Então, você tem essa dor de cabeça com ele. É um risco realmente, mas é um risco maior ainda quando o condomínio ele não tem
como é que eu vou te dizer, uma elaboração de um plano de manutenção de pós-obra, né, quando ele entrega. E porque aí a responsabilidade ela também é do síndico, né? Porque, por exemplo, quando a gente sabe que a construtora, a incorporadora, ela tem uma responsabilidade, não é que é 5 anos, né? Mas a gente coloca em geral 5 anos, porque tem itens que são 10 ad eterno e outros ad eterno. Mas a gente, quando entra no condomínio, a gente acha que a gente não tem que pagar manutenção preventiva, né? Então, a gente recebe, quando a gente pega um apartamento, um programa de manutenção que tem que ser efetuado. E muitos condomínios não fazem isso. Sim. E aí, algumas dessas situações levam a problemas maiores. Então, foi muito bom você falar isso. E isso é um risco quando você não tem esse plano, né, preventivo de manutenção que está nas normas aí, que tem as normas regulamentadoras nacionais, que quando a incorporadora entrega, ela fala, ó, isso é 1 ano, isso é 2 anos, isso é 3 anos, que é esse plano de manutenção. O que você acha desse risco aí, a nível aí dos prédios? Vamos lá, vamos começar do lado de trás, né? Para a gente tirar uma... Outro dia rolou uma situação que me convidaram para poder fazer um orçamento referente a vícios construtivos em um empreendimento, e um advogado, até amigo meu, falou que já tinha passado 5 anos. Eu vontade de me infartar. Eu não tenho essa questão de passar 5 anos. Para quem estiver assistindo, gente, existe a responsabilidade presumida do construtor pelo período de 5 anos, caso exista um vício de construção verificado. Então, esses 5 anos é uma presunção, tá? Ok. Então, existem normas técnicas que garantem por um período até mais do que 5 anos, né, a construção em si. Por exemplo, eu não lembro de cabeça, já te falei, tem que ficar estudando o dia inteiro, mas existem prazos que estão de 20 anos, pelas normas técnicas. Do tipo de... Tem específico. Isso. Então, o que acontece? Esses 5 anos é uma presunção, por isso que se deve fazer uma inspeção predial até o 5º ano, porque se verificado que existe um vício efetivamente construtivo, não se discute se foi amarelo ou azul, é presumido. Agora, a Carla tocou num ponto extremamente importante, que é o quê? Existe um manual, existe um período onde o síndico, inclusive, tem a responsabilidade, né, de fazer a manutenção, de poder, na verdade, não é fazer, né, de poder levar os condôminos, né, a manutenção do prédio. Por que não o síndico é responsável, mas não é ele que vai conseguir fazer? Porque isso depende de um orçamento, por exemplo. De uma aprovação em Assembleia. De uma aprovação em Assembleia. Então, no meu prédio, essa semana, foi aprovado um orçamento de R$110 mil para poder fazer a manutenção de trincas e rachaduras no meu condomínio. Tá. Então, isso aí é uma responsabilidade do condomínio. Tá, e quando o condomínio te cobra uma taxa, um adicional no seu condomínio lá para obras, de algo que a gestão anterior não executou, que custou mais caro agora, a penalidade vai sobre o conselho do condomínio? É isso que eu te falo, né? Caramba, você me fez uma pergunta interessante. Pegou, hein? Não, gostei da pergunta dela. Eu entendo que o síndico, dependendo da gestão, mas eu acho que o síndico seria, para mim, o responsável, tá, de poder ter verificado isso anteriormente. Sim, exato, porque tem a responsabilidade do síndico que não viu, mas tem do conselho anterior que não aprovou. Aí vou voltar para uma questão envolvendo, sabe o quê? Volta para a questão da compra do imóvel na planta. Você sabe qual é o problema? O síndico normalmente o tiozão que aposentou, não tinha nada para fazer, o pessoal lá tava no canto lá, e falou assim, bota o tiozão, aí bota o tiozão lá, tá? Ou se não, o síndico é aquele cara que nunca liderou nada na vida, digamos assim, e agora quer ser um líder, e resolveu ser síndico de condomínio. Ultimamente tá parecendo partido político. Tá parecendo partido político, eles decidem que dia que vai ter panelaço, dia que não vai ter. Então, tipo assim, existem aqueles que realmente são, no meu prédio é responsável, o meu síndico é um cara extremamente responsável, mas existem casos como esse. Então, é muito comum essa negligência do síndico, vamos chamar assim, nas questões de empreendimento imobiliário e manutenção. Por inexperiência, porque normalmente o síndico é uma pessoa que não sabe nada de direito condominial. Ninguém quer esse pepino, né, pra vida. Não, mas tem gente que quer, acredite. Há quem queira e brigue por isso. Nossa. Mês passado, eu estava atendendo um condomínio aonde 2 pessoas estavam brigando acirradamente com procuração e para poder ser síndico de um prédio. Eu falei, gente, nunca vi tanta gente. Olha só, eu conto ou vocês contam? Falei lá no prédio. Eu acho que essa questão de condomínio é um negócio muito sério, mais sério do que as pessoas pensam, né? Por exemplo, a gente conhece um caso onde os condomínios estão pleiteando fervorosamente
a inexecução da obra de um empreendimento na frente dos prédios. Que eles entendem que é ilegal, que está na encosta, que no tal, ok, a opinião de cada um, que a obra foi ilegal, enfim, fala um monte de coisa. E aí os prédios estão se reunindo para exercerem questões que prejudiquem o bom andamento daquele empreendimento. Sim. Por várias razões, né? Eu não quero que nesse dia que vai ter um evento aqui, eu não quero que ele aconteça. Eu vou boicotar esse evento. Nesse dia aqui que aparecerem isso, nós vamos fazer um panelaço. Nesse dia aqui que teve esse evento, nós fotografamos tudo e vamos botar no jornal. Existem algumas ações que, no meu ponto de vista, elas podem levar o ente que está sendo bombardeado a entender que ele está sendo prejudicado por algo que ninguém provou que ele está errado. Você está falando de empreendimento na frente do Na frente. Então, hoje ela tá que tá, hein, gente? Faz as perguntas difíceis com ela, mas eu vou responder. O empreendimento que está na frente está sofrendo as sanções de algo que ele ainda não foi condenado. Maravilha. Concorda? Maravilha. Sim. O que o empreendimento pode fazer contra o condomínio? Lá vem, isso é consulta, hein? Isso é consulta, hein? Isso é matéria de consulta. Vamos lá. Existe uma coisa chamada direito de vizinhança, que está no nosso Código Civil. Okay. Existe o meio ambiente urbano também. Então, a gente tem que entender que não se pode, muitas vezes... Existe um prédio aqui, por exemplo, em Vila Velha, na Itapuano, vamos lá, e quem quiser vai adivinhando qual é o nome do prédio, que tem um bar na frente do prédio, que fica aberto às 2 horas da manhã. O pau quebra. O pau quebra de quina. Para o morador do primeiro andar, fala para mim que é vida. Não é. Não. Então, tipo assim... Esse empreendimento, Aí eu pergunto, e se ele mudou para lá depois que já tinha o bar? Aí, o que acontece? Aí vamos lá, a pessoa... Eu entendo que são duas situações diferentes. Uma coisa é a pessoa ter mudado para lá e o bar não existia. Eu entendo que ela sabia de que estava ali a situação e ela entrou sabendo. Exatamente. Aí eu entendo que não. Mas, por exemplo, se o condomínio quisesse... Eu vou te falar de um caso meu caso. Eu moro num prédio onde existe uma companhia de balé do lado do prédio. Falei com o proprietário. Não existia antes? Não existia antes. Falei com o proprietário. Proprietário da companhia de balé. A sua saída é do lado de cá. Todos os pais, em vez de parar o carro no estacionamento ou parar na rua principal, que tem um monte de gente, tem um espaço maior, eles param na frente da garagem do meu prédio. E ainda por cima espera o filho com o carro assim, na frente da garagem. Na porta da garagem. Então, tipo assim, todo santo dia, quando eu chego em casa a partir das 6h30 ou 6, 7 horas da noite, eu tenho que esperar o Benedito lá, esperar buscar a filha dele descer, entrar no carro, ele fazer manobra e sair. Isso é um problema, porque a escola... se ela estabelece um estacionamento, ela não tem como regular a atitude do ser humano. Isso, mas a atividade dela atrapalha. Mas ela é penalizada por uma atitude negligente. O que eu falei, o que eu falei? É o famoso o que eu fiz? Estudo de impacto de vizinhança. Isso. Ia falar isso agora. Então, por isso que existe o estudo de impacto. Exatamente. A Milza falou certinho. É por isso que o pessoal reclama que existe o estudo de impacto do local, que é por isso que tem os estudos do PDM, porque se chegar, por exemplo, Jardim da Penha, você não consegue fazer determinados empreendimentos, porque imagina, tem que analisar fluxo de pessoa, quantidade de veículo, se onde vai ter estacionamento, que às vezes as pessoas falam, mas aí a prefeitura não permite. A prefeitura não permite, não é porque a prefeitura somente não quer. E se permitiu, às vezes está errado. A Alencar falou muito bem. Na verdade, tem que se analisar como vai ser aquilo funcionando dia a dia para aquele monte de prédio e aquele monte de garagem. É isso que a Milza falou. O que eu fiz com o proprietário? Falou, das duas, uma. Ou você vai me forçar a juntar o prédio e entrar com uma demanda na justiça contra você e você vai perder, porque eu só comprovar que é impraticável chegar em casa. Opção B. Essa é a opção, né? Você faz isso. Informa os pais que não pode fazer manobra dentro da garagem. Aí o que aconteceu? Foi o que ele fez. Ou muda a entrada para uma outra via que é lá. Muda para outra rua. E os pais podem parar lá 10 horas. Aí o que ele fez agora? Contratou um segurança que fica na porta. Quando o pai entra na manobra, pode estacionar o carro aqui não. Resolveu o problema.
Então, no meu caso, eles botaram um bloco na frente do prédio, eu saí baixinho, na altura da calçada, eu desci e subi com o carro em cima, e aí? Aí você vai presa. Mas vamos lá, vou voltar para uma outra questão. A gente acabou de falar de risco de empreendimento, mas uma coisa para quem vai comprar imóvel também acontece. Eu vou deixar isso aqui, porque eu acho que vai encerrar daqui a pouco. Mas a última coisa que eu vou deixar na mão Você tem menos 5 minutos. Vou deixar na mão das contadoras, que acontece muito nos empreendimentos. Depois você me convida para voltar para falar sobre obras de condomínio de apartamento pronto. Beleza. Seja de terceiro, seja de construtora. Podemos fazer assim? Podemos. Opa, já fiz um merchan, vou levar, vou Passa tomar mais vinho. Vai tomar mais vinho. Mas vamos lá. Qual é a questão que é muito comum acontecer nos condomínios e o síndico tem que saber, às vezes eu falo para o síndico, né, e tem que levar isso para a Assembleia. É quando acontece do reajuste da categoria dos funcionários do prédio. Tá. E aí ele leva para o condomínio o aumento da taxa de condomínio, a previsão orçamentária no ano subsequente com base nisso. Falei, gente, olha só, isso é uma coisa que os moradores não tem nem que discutir. Porque ou o condomínio aumenta ou vai dar ação trabalhista. Vai dar ação trabalhista, sanção do Ministério do Trabalho. Então, o que eu falo? É muito comum acontecer, né? Bater questões como essa, explicar para os moradores do empreendimento que o custo da taxa de condomínio vai aumentar por um efeito rebote do aumento do salário dos funcionários. Das despesas todas, né? Porque as despesas nossas de casa de um ano para o outro aumentam por conta da inflação, obviamente, e o reajuste dos funcionários também é um reflexo da inflação. E a taxa de condomínio vai ter que aumentar correspondente para pagar as contas e despesas do condomínio. Os condôminos não são nem advogados nem contadores, na sua grande maioria, não entendem muitas vezes o impacto disso, ou quem deveria explicar não sabe explicar. São os maiores conflitos, que são os problemas de desconhecimento e de má comunicação nas reuniões de condomínio, que dura 4 horas à noite. Né? Sim. Ontem mesmo demorou 3. Mas olha só, qual é o problema disso? Uma coisa é sabão. O cara gastava 10 mil de sabão, exemplo, resolveu que vai diminuir o consumo de sabão. Ele pode diminuir o custo do condomínio diminuindo o consumo de sabão. A mesma coisa a água do prédio, as plantas menos vezes, isso ele pode optar. Agora, salário de funcionário, isso não é opção. Não é. Não é opção. Então, por isso que hoje, recentemente, um condomínio foi fazer uma assembleia, os moradores, não vamos dar aumento, não. Eu falei, gente, como assim, né? Tem opção B, não, cara. Vai aumentar. Só resta saber de onde que vocês vão tirar o que o síndico vai deixar de fazer para poder manter a taxa de condomínio. E eu falei pro síndico, Alencar, não, e negaram. Falei, então corta algum gasto e coloca lá, porque depois vocês vão responder a ação trabalhista. Isso aí. Mas fica à vontade agora. Queria fazer uma última pergunta aqui, que Tamires está cortando a gente o nosso tempo, mas queria fazer já que a gente está falando de imóvel em construção, você comentou, quando estiver chegando aos 5 anos, né, para o condomínio fazer aí um levantamento, né? Isso, como você falou mesmo? O laudo de inspeção predial. O laudo. E qual a sua opinião sobre esse mercado que foi agora instaurado recentemente de laudos prediais aí, que se instaurou no estado? Vou te botar no meio da saia justa agora, hein? Na verdade... E qual a sua também, e qual a sua opinião em relação à qualidade desses laudos, que hoje a gente está vendo um monte de Ctrl-C, Ctrl-V. Na realidade, contratam-se empresas ou a empresa está indo oferecer os condomínios que estão aí nesse prazo aí. Qual que é a sua opinião sobre isso, assim, relativa a essa situação? A essa situação. Perdi o posto. Você perdeu o posto das perguntas difíceis. Sua pergunta superou. Hoje, Carlos, inclusive hoje, exatamente hoje, que dia hoje? Dia 25 de agosto, né? Foi a reunião. Foi a reunião da Comissão Nacional de Direito Imobiliário, da OAB Federal, qual sou o presidente, e foi inclusive discutido um parecer referente a essa questão de vícios de construção e laudos repetitivos em ações da construção civil, em ações contra construtoras e contra a Caixa Econômica, no programa Minha Casa Minha Vida, ou se não, na verdade hoje chama-se Casa Verde e Amarela, instituído pelo governo Minha federal. Casa Minha Dívida. É isso aí. Aonde existiam vários vícios, onde existe um mercado, na verdade, não só dos laudos periciais, como também das demandas judiciais,
né? Onde existia, você falou exatamente isso, um Ctrl-C, Ctrl-V de laudos. Inclusive existiam laudos periciais onde a foto do apartamento é o mesmo para 30 ações. É sério, é brincadeira. 83 mil ações protocoladas no Brasil. É aquele que põe um erro de português e o erro de português se repete nos 30 laudos. 30 laudos. Depois eu conto a história dos contratos do escritório, que a gente botou um negócio em contrato e demos para um corretor de imóveis. A gente descobriu que o contrato deu tanta volta que voltou lá para o escritório que a gente botou aquele termo no contrato que até hoje é igual, há mais de 5 anos. Mas resumo da ópera. Existe isso, foi votado hoje na OAB, a gente decidiu passar para a corregedoria da OAB Federal, por meio da Corregedora Geral, doutora Milena, que ela é inclusive a secretária adjunta do Conselho Federal da OAB, né, para se discutir essa matéria, uma vez que existe, na verdade, um mercado dos vícios da construção civil no nosso país. Agora, vamos lá. Eu vou falar uma frase assim, né, importantíssima. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que é o quê? Uma coisa é o mercado do vício construtivo aí, né, em cima de empresas sérias, né, empresas dignas e que se preocupam com a qualidade da sua construção. Agora, existem empreendimentos imobiliários que eu já levei engenheiros para lá, do engenheiro sentar no meio-fio e falar assim, isso aqui é uma falta de humanidade. Recentemente, eu não vou falar o nome da construtora, né, rachou-se um prédio em Cariacica. A gente está, inclusive, trabalhando em cima, acho que até hoje a Assembleia para votar qual vai ser o escritório de advocacia que vai assumir. Rachou o prédio mesmo. Deu um estrondo no prédio, por causa da junta, só acho que é junta de dilatação, teve um problema. Né? Um problema Minha Casa Minha Vida, por sinal. Então, uma coisa é você mercantilizar isso, e a outra coisa é você, com respeito, com dignidade, né, saber trabalhar essa questão. Vou falar uma questão que aconteceu recentemente. Houve um caso famoso aqui em Vila Velha, de um empreendimento imobiliário cuja piscina, a base da piscina caiu. Não. Ela mora lá. Você mora lá? Então, Carla, o que aconteceu? Nos procuraram, mais de 40 moradores procuraram, foi até chamado outro escritório que tinha trabalhado no Palace, como fala, em Vitória. E na época, quando vieram com um plano para os moradores, falaram, esse plano não vai dar certo. Mas a construtora ofertou um valor de indenização, cujo a Ferrugem Advogados, na época, se a gente judicializasse, não daria a indenização que a construtora ofereceu. Para que eu, como escritório de advocacia... Vou falar que tem que judicializar. Então, tipo assim, existe um bom senso e uma respeitabilidade até como profissional do setor imobiliário. Sim. Então, a gente não pode sair dando tiro pro alto, achando que vai transformar isso em um grande momento de vantagens econômicas. Sim. Entendeu? O consumidor sempre pensa nisso, né? Ele quer tirar um proveito econômico em cima de uma situação. Uma coisa é ressarcimento de um prejuízo. Isso. Outra coisa é o que você falou, tirar vantagem econômica em cima de algo. Isso. É diferente. E quanto à escolha do perito? Eu costumo dizer, Carla, que existem vários tipos de perito. Existe aquele perito que fala assim, vou fazer um laudo. Aí faz um laudo de 2 folhas. Né? Uhum. Tem perito que faz laudo de 10 folhas. Tem que faz de 20. Tem aquele que fala assim, olha, realmente existe um risco aqui, a gente tem uns pontos principais, mas não enxerga uma coisa por trás disso. Uhum. E tem aquele perito que chega lá e fala assim, todo mundo desce do prédio, que o prédio vai cair amanhã. E bota todo mundo desesperado, e o mundo vai acabar, e empurra, e tem que ser feito assim, desse jeito, do jeito que ele quer, porque amanhã, se não der certo, se cair, a responsabilidade é dele. Começa a fazer esse pesadelo na vida do morador. Tem a responsabilidade técnica. Então, o que acontece? O que eu costumo dizer é, de novo, bom senso. Procure um perito que tenha um bom nome de mercado e que entenda as questões de forma medianas e não exacerbe, na verdade, todas as regras possíveis, né, da ABNT, salvo engano, é 15.757, eu esqueço, é 15.757 ou 15.575, eu não lembro de cabeça. Mas as normas de construção civil, né, e das normas em geral de identificações dos seus vícios. Então é importante verificar essas questões aí, essa mercantilização do setor construtivo na área de perícia, ela não é má. Entenda, tá, Carla? Ela não é má. Por quê? As pessoas agora estão verificando. Porque o negócio, desculpa, eu estou falando demais, né?
Se quiser, eu pago. Eu estou contando os minutos aqui. Nosso escritório de advocacia. Por que isso não é mal? Porque, de certa forma, força o construtor agora a ter mais cautela na sua construção. Quer ver um negócio? Em 2014, a Ferrugem Advogados abraçou uma causa gigantesca, que é o quê? Não é uma causa, não, várias, que é o quê? Era uma praxe mercadológica atrasar empreendimento imobiliário. Normal, acontecia. Então, e isso no programa Minha Casa Minha Vida, então é pior, porque no programa Minha Casa Minha Vida o cara não paga o cubo, ele paga taxa de evolução de obra, que começa a R$18, mas vai até R$600. E aí o que acontece? O cara pagava, quando a obra atrasava, ele estava pagando R$600 de taxa de evolução de obra, mais a locação dele aí, digamos, R$800, mais água, luz, telefone. E para você entrar na faixa 2 naquele período, você tinha que ganhar R$1.800. Então, se o cara paga 600 de taxa de evolução de obra, digamos, mais 600 de condomínio, mais água, luz, telefone para ele, sobrou R$300 para comer. E isso é extremamente prejudicial para o dia a dia do cidadão. Existem pessoas que tinham que se virar para poder quitar. E tem vários casos de inadimplência por causa disso. Então, o que aconteceu? A nosso escritório entrou com mais de... Foi um período que a gente atendia por dia 18 pessoas. A gente entrou com mais de 800 ações na justiça contra uma construtora somente. Pergunta se hoje essa construtora atrasa um dia de empreendimento imobiliário. Nenhum. Então, eu fui ruim para o mercado? Não. A minha foi ruim? Não. Não foi excelente. Hoje, a construtora entrega, e isso foi tão interessante que o meu escritório foi o carro-chefe. Hoje, você vai na Serra, tem 200 escritórios que fazem essa situação. Virou referência, né? Todo mundo faz. Deixa eu falar. O que está dando certo, a gente não precisa inventar. Basta a gente copiar, que alguém já inventou antes da gente. Se está dando certo, é só copiar. Então, hoje, esse mercado do vício construtivo, de certa forma, forçou as construtoras a fazerem obras com mais qualidade, a levar... Existem casos onde esse plano de manutenção que a Carla falou, a construtora lembra o síndico, porque o síndico, como não lembrava, e normalmente, como o síndico não lembra, acontece um problema na frente, e aí o síndico acha que é a problema da construtora e vem a ação na justiça. Então a construtora falou assim, bicho, se no final vai virar ação na justiça, quer saber? Olha só, síndico, está na hora do plano de manutenção, está na hora de fazer manutenção, está na hora de fazer manutenção, está na hora de fazer manutenção. E existem casos, que o meu sócio esteve agora, no evento lá no Ibradim, que é um grupo, né? Agora esqueci o nome, o Ibradim, Instituto Brasileiro, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. O que acontece? O que acontece? Existem casos onde a construtora ela faz já o plano de manutenção e ela vai lá e faz a manutenção. Sabe por quê? Porque ela vai lá e informa para o síndico, se o síndico não se fizer, também vai ter dor de cabeça. Então ela já faz a manutenção, já entra no custo do empreendimento imobiliário. Está bem comum, ela já resolve o problema. Torna o apartamento dela mais caro, mas compensação, todo o plano de manutenção é custeado pela empresa. Ele já põe já embute no preço e já vende o apartamento com aquilo com o plano de manutenção. Pronto, acabou, resolveu o problema. Então isso força o mercado a começar a melhorar o serviço para o consumidor. Então, é a hora que o engenheiro deixa de ser um mau profissional para a construtora e, de certa forma, vira um grande agente social. Isso aí. E os escritórios de advocacia também. Que é o princípio máximo da economia, da perícia, né? O impacto da sua decisão ou da influência da sua posição frente a uma decisão que vai, de um juiz ou de qualquer situação, que vai causar um impacto social, né? E poucos pensam nisso. Por isso tem os desumanos e os humanos nas profissões, né? Na perícia contábil a gente encontra muito disso. Um laudo que influencia a decisão do juiz pode levar à falência de uma empresa, por exemplo, uma dissolução societária onde o valor não cabe, é a mesma coisa. Eu tenho um caso lá no escritório, não posso falar o nome do perito, mas ele fala assim, olha, eu faço aqui para você o lado pericial de um financiamento, da casa própria. Cobro X reais. Se der certo, eu quero um percentual X. Se der errado, você se vira e explica para o cliente. Tá? Eu vou deixar meu cartão com você. Eu vou ter que falar aqui um negócio. Tá uma guerra no YouTube entre Walter Leno e Marcelo. Valtinho é meu irmão. Pelo vinho. Não, sai fora, Walter Leno. O vinho tem que ser sorteado, tá? Marcelo e Walter Leno estão requisitando o vinho. Vamos sortear, ué. Não, sorteio não dá pra ninguém, Walter Leno. Bota o vinho, meu amigo. Sai fora, meu irmão. Vou fazer o seguinte, Marcelo,
Vou mandar entregar, mas você vai ter que dividir com o Leno. Combinado? Você vai ter que convidar Leno para beber o vinho com você. Junto com o Alencar, que o Alencar vai ficar chateado. Eu tô aqui olhando esse vinho e falei, será que eu vou ganhar esse vinho no final? E Walter Leno com essa. Walter Leno é um cara sensacional, uma pessoa que eu gosto muito. Se for o Walter Leno que eu tô pensando, não, só tem ele. Só tem ele. Você conhece 2 Walter Leno no mundo? Ele vai brigar comigo. Não é possível. Walter Leno, ele foi, para quem não sabe, então eu vou falar para vocês, Walter Leno, ele foi o presidente da Comissão de Orçamento e Contas, do qual eu sou presidente hoje na OAB. Hoje ele é membro consultivo da Comissão de Orçamento e Contas, e quando a OAB pede socorro para fazer a questão contábil, para poder analisar... Ele salva. Eu só me vem o nome na cabeça, Walter Leno. Então, você faz o seguinte, tá vindo Walter Leno. Nosso amigo conselheiro lá no CRC. Meu amigo. Ele é conselheiro no Conselho de Contabilidade também. Ele gosta do negócio de conselho, ele gosta. Ô, Walter Leno, me paga um vinho aí no conselho, vai, me ajuda aí. Só existe um, ele é único, ele mandou dizer. Tô falando. E o Marcelo falou que Galo não paga nada. Galo não paga nada. Não fala mal do Galo, não. Tô criticando, hein, Marcelo? Tira o vinho do Marcelo. Sou torcedor do Galo, Marcelo. Faz comigo, não. Então vamos lá. Você que vai fazer o encerramento, Lourinha? Pode ficar à vontade, Lourinha. Gente, olha... A gente tinha um monte de assunto ainda para falar de aquisições imobiliárias. Falei para ela. De empreendimentos já construídos, que a gente falou assim, até tinha colocado lá imóveis usados. Na verdade, não são usados, né? Novos ou usados, mas já prontos, acabados, que não fosse construção. Só que Alencar, ele já tinha me avisado, e eu conheço há alguns anos, que ele fala mais do que o cotovelo dele, e ele não ia dar conta de falar esse monte de assunto, porque ele desembesta a falar, a gente precisa ir freando. Só que sempre tem um monte de pergunta para fazer, então não ia dar conta. Depois a gente vai terminar essa live numa outra oportunidade, com o resto do assunto, tá? Carla, assunto do seu podcast, tá? Terminar a live no podcast de Carla. Segundo round do Papo Tec Confraria, falando sobre aquisição de imóveis prontos, acabados, né? Que aí podem ser imóveis novos ou usados, mas já acabados. E contrato de corretagem. E contratos de corretagem. Perfeito. Mas tem BO no contrato de corretagem também? Nossa Senhora! Não tem pouco. Com isso. Não tem pouco. Nossa Senhora, você vê, né? O café da manhã do BO, do setor imobiliário. Gente, a gente tem que agradecer os nossos patrocinadores, a Casa do Porto, que a gente já falou pra caramba do vinho. O vinho hoje deu até briga. Se o Gil tivesse assistido ou estiver assistindo, Gil, o vinho hoje deu briga, tá? As tábuas com afeto, que tá linda, linda, linda essa tábua, que a gente nem comeu tudo, porque a gente ficou conversando muito, mas a gente vai comer agora. E a agência Fornexus, que recebe a gente aqui, tarde da noite, os meninos super agradáveis, aguentam a gente. Então, vamos agradecer o pessoal que assistiu aqui também, tem muito... Hoje foi mais o pessoal da construção, não, tem advogado, mais advogado, tá? A turma aqui era mais de advogado hoje. Gente, quem quiser assistir essa live depois... pode entrar no YouTube da Tasso, tá? Na playlist, tem uma playlist lá chamada Papo Tec Confraria, que a live fica disponível. Pode tirar dúvidas se vocês quiserem. Se alguém estiver assistindo e tiver alguma dúvida, pode encaminhar as dúvidas no YouTube. No Instagram, tanto da Tasso quanto da Expertise, que a gente encaminha para o Alencar, tá? Vou deixar aqui as nossas redes sociais, o Instagram e o Instagram é @TassoAccounting, Facebook @TassoConsultoria, o LinkedIn @Tasso_Scouser, TikTok, que Carla agora faz videozinho, sabe aqueles videozinhos? Carla faz, tá? Carla agora tá no TikTok. @TassoConta, e no Spotify Tasso Conta Podcast da Carla é massa.